A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pregador do Evangelho, pastor Renato Luz, e eu vou estar trazendo mais uma palavra ao seu coração. Pare, ouça e seja impactado com a poderosa palavra de Deus. Hoje eu vou estar expondo aqui no livro de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, a descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 fala: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos e elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frângia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Pois bem, hoje eu vou estar expondo aqui a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Esse é o livro chamado Atos dos Apóstolos. Esse livro, outrora no passado, ele foi chamado de Atos do Espírito Santo, por ser mencionada nele 55 vezes a atuação do Espírito Santo. Então, no passado ele foi chamado de Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. E este livro é o livro que é baseada toda a doutrina da Igreja Apostólica. Doutrina baseada na doutrina dos apóstolos, a qual o Senhor Jesus constituiu sobre a sua igreja, e onde os seus fatos, os seus
O seu ministério, a sua vida, os seus momentos, as suas perseguições, as suas vitórias foram relatadas todas nesse livro. E aqui é onde nós baseamos toda a doutrina cristã apostólica. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia algumas festas em Jerusalém. E festa da colheita, festa dos tabernáculos e festa dos Pentecostes. E os discípulos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, porque havia uma promessa, onde o Senhor Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o dia da festa, aleluias, estava se cumprindo, estava já findando, e eles estavam ali, aleluias, reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa de Deus que havia de vir. Aleluia, Jesus. O segredo para nós recebermos algo de Deus é esperarmos. Parecia que era o último momento, porque já estava cumprindo-se. Alguém poderia dizer: não, mas já está no último momento e o Espírito ainda não desceu, a descida do Espírito Santo ainda não se cumpriu, a promessa ainda não se cumpriu, vamos embora. Mas eles não foram, e foram, muitos foram, alguns foram, mas, aleluias, aqueles que acreditaram, que esperaram, estavam ali, esperando a cumprir-se a promessa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estavam todos reunidos, congregados no mesmo lugar. Sabe, algumas pessoas, elas estão esperando a promessa de Deus em casa, mas não vai receber promessa de Deus em casa. Glória a Deus. Estavam todos reunidos. Isto fala de congregar. Aleluias. Ah, pastor, mas eu fico em casa, as promessas de Deus vão se cumprir na minha casa. Não vão. Aleluia. Se até com os discípulos foi assim, eles tiveram que estar reunidos no mesmo lugar, congregados, esperando a promessa de Deus se cumprir, a promessa de Jesus se cumprir. Então, precisamos estar reunidos e esperando a promessa de Deus. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas se Deus te fez alguma promessa, ela se cumprirá na sua vida, e ninguém impedirá, a não ser você mesmo, a não ser nós mesmos. Aleluias. Jesus falou para os seus discípulos: eu tenho muitas coisas para vocês, mas vocês ainda não podem suportar o que eu tenho para vocês. Então, muitas das vezes, nós não estamos prontos para receber o que Jesus tem para nós. Muitas das vezes, nós não estamos na posição de receber. A promessa está aí, pastor, está. E eu não estou recebendo, mas você está na posição, mas você pode suportar o que Deus tem para a sua vida agora? Um irmão lá no estado do Maranhão desejava muito ter uma moto, isso muito tempo atrás, uns 15 anos atrás ou mais, e ele pedia ao Senhor, e ele orava e tudo mais, e no dia que ele recebeu a moto, ele se desviou,
ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não suportou o que Deus tinha para a vida dele. Muitos não podem suportar o que Deus tem para a vida deles. Jesus falou para os discípulos: eu tenho muito, mas vocês ainda não podem suportar. Outro irmão falou: eu vou montar um som, e se Deus me abençoar nisso e nisso, eu vou deixar aqui o som aqui na igreja. A igreja precisa de um som e eu vou deixar esse som para a igreja. E aí foi, Deus abençoou o irmão nisso e nisso, naquilo e naquilo. E depois de um tempo, o irmão começou a cobrar aluguel do pastor pelo som que ele tinha dado à igreja, né? Isso fala de pessoas que não podem suportar a promessa de Deus, não podem suportar as bênçãos de Deus. Então tem promessa? Tem bênçãos? Tem, mas você pode suportar? Aleluia. Então espera, esteja reunido, esteja congregado para receber a promessa de Deus na sua vida, a promessa do Espírito na sua vida. Aleluia. Versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento, já até sublinhei aqui, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluias. Lá no último segundo da promessa, a promessa veio, e de repente veio do céu um som como de um vento. Aleluias. Isso fala dos símbolos do Espírito Santo. O que é símbolo? Símbolo é um objeto material usado para representar uma verdade moral ou espiritual. E o Espírito Santo, ele se manifesta aqui em Atos capítulo 2, versículo 2, na descida do Espírito Santo, ele se manifesta como um vento, veemente, um vento forte, impetuoso. E esse vento encheu toda a casa em que estavam assentados. O povo estava congregado para receber a promessa. O Espírito se manifesta como vento. Aleluia. Símbolo do Espírito Santo. E observando algumas características do vento, aleluia, e sabendo que o vento é um símbolo do Espírito Santo, a gente observa o quê? O que o vento faz? Aleluia, Jesus. O que o vento faz? Ele penetra no recinto vazio. Aleluia. O vento penetra no recinto vazio. O vento penetra no recinto vazio. Para que o vento do Espírito penetre em nosso ser, precisamos estar vazios. Aquele que está cheio não pode ser cheio. Aquele que está cheio de preocupações, que está cheio de soberba, que está cheio de si mesmo, cheio de ego, aquele que está cheio de arrogância, aquele que está cheio de prepotência, aquele que está cheio da sua própria vida, ele não pode se encher do Espírito, porque o vento o Espírito Santo, como símbolo, ele é o vento, e o vento penetra só no recinto vazio. Então que nós venhamos a nos esvaziar a cada dia, para que o vento do Espírito nos encha. Aleluia, Jesus. Para que o vento do Espírito preencha o nosso ser, o Espírito Santo nos preencha a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. O vento,
Aleluias. É abstrato. O vento é abstrato. O que é abstrato? É aquilo que a gente vê, mas não pode tocar. É aquilo que a gente vê, a gente sabe que existe, mas não pode tocar. É abstrato, é o vento. O vento ele é abstrato, a gente sabe que ele está ali, mas a gente não pode tocar. O Espírito Santo é abstrato, você sabe que ele está ali, você não pode tocar, você não pode, aleluias, apalpar, mas você sabe que ele está ali. Então o Espírito Santo, assim como o vento, ele está em nossas vidas, ainda que nós não podemos vê-lo, mas ele está ali, aleluias. Ele está todos os dias conosco, aleluia. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber este Espírito, mas vocês vão receber, vocês que crerem, vocês que entregaram a sua vida a mim, receberão o meu Espírito, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Aleluia. Nós recebemos o Espírito abstrato, mas não podemos ver, não podemos pegar, mas ele está em nós. O que o vento faz, pastor? O vento, como símbolo do Espírito, ele penetra no recinto vazio. O vento, como símbolo do Espírito, ele é abstrato. O vento, como símbolo do Espírito, ele refresca. Refresca. O vento refresca a nossa alma. O vento ele refresca a nossa alma. Essa é a razão do refrigério, é o Espírito Santo em nosso ser. Às vezes nós chegamos tão cansados na igreja, às vezes nós chegamos tão abatidos, mas a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo e a gente começa a se refrescar, a ser refrigerado pelo Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia, Jesus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Primeiro o Espírito se manifesta aqui em Atos 2 como o vento. O Espírito Santo, ele se manifesta como o vento, veemente e impetuoso. E eu já falei aqui sobre o vento. Agora, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Agora ele se manifesta como o fogo. Os discípulos recebem o dom de falar em outros idiomas. Aleluias. E estas línguas foram repartidas entre eles como fogo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles recebeu um idioma das nações que estavam ali ao redor. E depois eu vou mostrar aqui o porquê que foram assim. Aleluia. O Espírito se manifesta como símbolo vento. O Espírito se manifesta como símbolo fogo. E o que o fogo é? Aleluia. Fogo. Glória a Deus. Como símbolo do Espírito, o que o fogo pode representar? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo, ele é necessário. Ele é necessário à nossa vida. A nossa vida. Aleluias, material. Tenta ficar um dia sem fogo.
tenta ficar um dia sem usar fogo, sem acender o fogão, sem usar o isqueiro, sem usar um fósforo, sem aquecer a comida, sem fazer a comida, para ver como vai ser o seu dia. Nós necessitamos do fogo material, e é da mesma forma o fogo do Espírito. Ele é necessário para a nossa vida. Nós precisamos ter o fogo do Espírito em nosso ser, o fogo que arde, aleluias, por Cristo, pela palavra, por amor ao Evangelho, por amor às vidas, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de abraço, aqueles que precisam de acolhimento. O fogo do Espírito é necessário em nossas vidas. Da mesma forma que o fogo material é necessário na nossa vida material, nós não vamos conseguir passar uma semana sem fogo. Da mesma forma, nós precisamos ter o fogo do Espírito, nós precisamos ser incendiados pelo Espírito, pelo fogo do Espírito. Então o selo como fogo, como símbolo do Espírito, o fogo como símbolo do Espírito é necessário à nossa vida. O fogo como símbolo do Espírito, o que ele faz? Ele atrai. O fogo ele atrai. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez à igreja, aleluias, um amigo me convidou para ir à igreja, e ele não pregou para mim, ele não falou Jesus te ama, ele não citou versículos, mas ali no final do culto eu fui convidado a fazer uma aliança com Jesus, com Deus, e eu falei, não vou. Mas quando eu olhei dentro dos olhos daquele irmão, eu vi algo de bom no olhar dele, na pessoa dele, e eu não consegui dizer não. Eu falei assim no meu coração, eu vou, ainda que é para fazer a vontade do meu amigo, eu vou, mas eu não vou voltar mais aqui nessa igreja, aleluias. Mas eu fui lá na frente, o pastor orou por mim e falou, receba. No final da oração ele falou, receba o Espírito Santo. E quando eu me levantei, eu olhei para o irmão e falei, que dia é o próximo culto? Aleluia. Eu recebi o Espírito Santo naquele dia, e dentro daquele irmão que me convidou para ir à igreja, havia o fogo do Espírito que atrai, aleluias. O fogo está sempre crescendo, está sempre consumindo, está sempre atraindo mais coisas para ele, aleluias. E da mesma forma é o fogo do Espírito. Aquele irmão me levou para Cristo, me levou para a palavra de Deus, para a presença de Deus. A partir daquele dia em diante, e até hoje eu vivo uma vida com Cristo, porque aquele irmão estava cheio do fogo que atrai. Então seja cheio do fogo do Espírito. O fogo é necessário e o fogo atrai mais e mais. Fogo sempre aumenta mais e mais. Aleluias. Imagina aí uma fogueira. Imagina aí uma fogueira queimando e o fogo só aumentando. Que lindo que é. Agora você pega um tição daquela fogueira e leva para longe, leva para distante, e vê se aquele tição vai continuar queimando. Ele vai sair da fogueira queimando, incendiado, mas daqui a pouco o fogo vai diminuir. Daqui a pouco o fogo vai diminuir ainda mais. Daqui a pouco não vai ter mais fogo nenhum. Daqui a pouco vai restar só a fumaça. E daqui a pouco vai apagar completamente. Da mesma forma somos nós. Quando nós somos tirados da igreja, da congregação, nós somos tirados, aleluias, da fogueira do Espírito, que é a casa do Senhor. Ah, pastor, não vou mais à igreja não, tá tudo bem, eu não vou mais à igreja e eu tô bem. Tá bom, tá bem, né? Vai ficar bem, não sei quanto tempo, mas vai ficar bem, mas vai chegar uma hora que o fogo vai apagar.
O fogo do Espírito vai apagar, vai ser extinguido da sua vida. Então congregue, esteja na fogueira do Espírito, esteja na presença. Jesus, o salmista falou: e habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida. Aleluia, por longos dias. O salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então venha à casa do Senhor e seja incendiado pelo Espírito. Aleluias. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em outros idiomas. A glória de Deus foi tão grande que eles falaram em outras línguas. Por que, pastor, que eles falaram em outras línguas? Porque quando Jesus ele chama os seus discípulos, aleluias, ele chamou 12 discípulos que eram de Israel, que falavam apenas a língua natural deles, o hebraico, e começaram a falar em outras línguas. Então, como pregar o evangelho a outras nações? Se os discípulos só falavam o hebraico, como pregar para os medos, para os pertos, para os elamitas, para os naturais da Mesopotâmia, para a Capadócia, para a Panfilha, para a Ásia? Como pregar para essas nações se eles só falavam o hebraico? Então, no dia da descida do Espírito Santo, eles foram capacitados em falar em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, para que o Evangelho alcançasse outras nações. Aleluias. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo daquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, tinha muitas nações lá. E as nações estavam confusas, porque ouviam os discípulos falar nas suas próprias línguas maternas. Aleluia, Jesus. Então, no início da Igreja de Cristo, da Igreja Apostólica, da Igreja da Doutrina dos Apóstolos, da Igreja de Atos, da Igreja Primitiva, os apóstolos foram capacitados a falar em línguas de outras nações. Glória a Deus, para se pregar o Evangelho. O Evangelho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia, o Espírito desceu como vento e como fogo. Aleluia, Jesus, sobre eles. E no dia que Jesus recebe ali o batismo por João Batista, a Bíblia fala que o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. Como pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Nós temos vários símbolos do Espírito Santo. Eu não vou abranger todos aqui no texto de hoje, mas eu vou falar do que está eminente aqui, o vento e o fogo, e vou falar da pomba como símbolo do Espírito Santo. Aleluia, porque a pomba desceu sobre Jesus, porque o Espírito desceu sobre o Senhor Jesus. Então eu vou falar sobre isso aqui um pouco agora. O Espírito desceu sobre o Senhor Jesus na forma de pomba. Pomba, aleluias, é um símbolo do Espírito Santo. Glória a Deus. E o que a pomba representa como símbolo do Espírito Santo? Brandura. A pomba, ela tem brandura. Aleluia, Jesus. Sabia que a pomba é uma ave que não tem fel? Aleluia, Jesus. Então representa brandura, simplicidade. A pomba, como símbolo do Espírito, representa
simplicidade, né? Tem cada ave colorida, cada ave majestosa, cada ave chamativa, cada ave aí, né, maravilhosa, mas a pomba, ela é simplicidade, ela é simples. Nós, como cristãos, discípulos de Jesus, nós temos que ter essa simplicidade. Simplicidade de saber falar, simplicidade de esperar o tempo certo, porque quem nos apresenta é Deus que nos apresenta. Nós muitas das vezes nós não precisamos nos apresentar, aleluia, falar que nós somos os melhores, que nós somos o bambambam, que nós estamos lá no topo, porque é Deus quem vai fazer isso por nós. Então, pomba como símbolo do Espírito, o Espírito desce sobre o Senhor Jesus na forma corpórica da pomba, no dia do batismo de Jesus, representa a simplicidade. Aleluia, Jesus. Outra coisa, eu vou colocar bem aqui outra coisa, a pomba como símbolo do Espírito Santo não aprecia regiões, escrevi errado aqui, mas tá bom, regiões frias. Quem já viu uma pomba no Polo Norte? Não existe. No gelo, porque a pomba não aprecia regiões frias, então o espírito, ela não aprecia regiões frias, então o espírito também não aprecia lugares frios, lugares desprovidos do fogo do Espírito. Então, se você vai prestar um culto ao Senhor, seja fervoroso, seja alegre, busque o Espírito. Pastor, mas esses dias eu estou frio, pastor, mas esses dias eu não consigo, mas vai buscando o Espírito, vai orando, vai jejuando, que você vai sentir o teu coração queimar mais uma vez pelo fogo do Espírito Santo por Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Então o povo ficou maravilhado aqui em Atos 2 de ver os discípulos falando na língua deles, no idioma deles. Aleluia, Jesus. Nossa própria língua em que somos nascidos. Aí aqui fala elamitas, né? Cretenses, árabes, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos, estão bêbados. Aleluia. Eu vou, aleluia, falar sobre isso aqui. Olha o que as pessoas falavam. No dia da descida do Espírito Santo, a igreja estava reunida, os discípulos estavam ali no tabernáculo, na casa, congregados, esperando a promessa. E quando a promessa vem, eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, e alguns se maravilhavam, mas outros zombavam e diziam: estão cheios de monstros, ou estão embriagados. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Você vai num show aí de um cantor famoso. Esses dias agora eu vi um vídeo de um ídolo aí internacional, nem sei quem, onde uma jovem ficava lá, não, uma jovem não, uma multidão de jovens ficava cantando a canção com ele, e ali a jovem desmalhava umas 3 vezes, desmalhava e voltava, no show daquele ídolo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Aqui no Brasil mesmo tem um astro aí, vai lá, as pessoas ficam na fila ali para ver aquele show, 2 dias, 3 dias, no dia do show pessoas desmaiam, são pisoteadas, pessoas caem por o chão, choram e ninguém fala nada. Mas quando as pessoas veem alguém fazendo isso, chorando dentro da igreja, caindo dentro da igreja, acha que é absurdo.
Irmão, se para um ídolo, para um cantor de sertanejo, um cantor de música secular, e as pessoas choram, desmaiam, caem, por que que para Deus não pode? Por que que para Deus estão embriagados? Por que que para Deus são fanáticos? Por que que se fizer isso na igreja é um fanático? Por que que se fizer isso no culto é louco? Se um ser humano que não é nada recebe isso, por que que o santo Deus não pode receber? Então as pessoas zombavam dos discípulos sem entender. E muitas pessoas zombam de algumas pessoas, zombam da igreja porque não entendem o que é estar cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não entendo o que é adorar o verdadeiro e único Deus, que é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou chegando aqui no final de mais esta exposição da poderosa palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a palavra de Deus é infinita, mas aqui eu quis trazer alguns fatos e os símbolos do Espírito Santo expressado aqui neste texto. Aleluia, Jesus. Mas é um texto infinito. Glória a Deus. Eu quero estar orando pela sua vida, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ouviu a pregação da tua palavra, que ouviu os símbolos do teu Espírito, alguns símbolos que eu citei aqui nessa mensagem. Ainda tem muitos outros. Aleluia, abençoa grandemente, fortalece o coração dela. Se estiver fraco, se haver fraqueza, enche ela do teu Espírito, do teu fogo, do teu vento. E abençoa, Senhor, em o nome de Jesus.